pessoal, estamos aqui para mais um episódio do The Good Connections. E hoje, vocês vão sentir falta aqui, ó, que a minha amiga Leslie não tá aqui. Enfim, a Leslie tá atrás da câmera. Hoje ela tá ajudando ali. Pois é, porque nós estamos hoje aqui com a minha amiga e irmã, Lori Hunter. Hoje... Obrigada, Leslie. Aí, ó, ela tá fazendo as palmas da nossa plateia. Que bacana. E a Lori, gente, ela é uma irmã na fé, uma amiga, uma pessoa que tem muita experiência para compartilhar. E é um prazer para mim hoje estar com você aqui. Obrigada, Vivi. Obrigada, Leslie, pelo convite. Estou aqui amando estar participando aqui com vocês do Good Connection. É isso aí, Lori. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre religião versus relacionamento com Deus. Muitas pessoas, Lori, elas pensam que tá na igreja o tempo inteiro, fazendo todas as coisas, trabalhando, servindo de todas as formas, né? Ou às vezes até seguindo uma doutrina, vestimenta. Muitas pessoas acham que só isso, ou que isso é o suficiente, que ela está super próxima de Deus. Mas a gente pode ser uma pessoa religiosa e não ter relacionamento com Deus. Verdade. Né? Então eu vou abrir para vocês aqui, vou até pedir para você abrir para mim, porque eu quero só dar uma introdução para vocês hoje sobre esse assunto, que muitos de nós já passamos por isso também. Sabe, eu vou falar para vocês que às vezes por falta de conhecimento, eu já vivi na minha vida momentos em que eu fui extremamente religiosa. E quando a gente se torna religioso, a gente às vezes se torna até mais aquela pessoa que julga os outros, porque, ai, nossa, eu tô mais certa, eu sou a pessoa. Sou o Sansarrão. Eu sou a top, né, na igreja, né? E então, a gente vai falar hoje sobre um livro muito interessante, que é o livro de Oséias. E eu vou dar uma lida aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho essa introdução antes do que a gente vai conversar. Então, nós vamos refletir hoje sobre qual que é a diferença entre uma vida religiosa e um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, nós vamos falar sobre o livro de Oséias. E você imagina o seguinte, que Oséias se casou com uma prostituta, tá? E ali, Deus queria que Oséias entendesse, sentisse como é que Deus se sente quando nós traímos a Deus, né? Então... vamos abrir ali no livro, eu vou ler com vocês primeiro Oséias 1, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. There we go. Oséias. Lá no primeiro capítulo de Oséias, no verso 2, Deus fala assim: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, Oséias, né, ele se casou com a Gomer, filha de Diblaim, que ela engravidou e lhe deu um filho. E Deus, dentro dos 14 livros de Oséias, ele vai narrando como é que é esse sentimento de adultério com a parte de Deus, né? De se relacionar-se de uma forma de prostituição, né? É uma palavra pesada, que palavra difícil, palavra pesada, mas como? Né? Esse povo era o povo de Deus. Porque muitas das vezes também a pessoa pensa que prostituição é só as pessoas que se vendem. Mas não, prostituição, muitas das vezes, você burlar aquele momento com Deus, né? Ah, Deus quer um momento especial com você, que é aquele tempo, porque muitas das vezes a gente temos tempo para os nossos filhos, para os nossos trabalhos, temos tempo para tudo, temos tempo para ir na academia, mas quando Deus pede um tempo, um momento especial com Ele, muitas das vezes a gente não reserva aquele tempo para a gente. O tempo para a gente, às vezes a gente julga Gomer, nossa, mas Deus falou para o profeta casar com uma prostituta, né, Vivi? Mas Deus também queria dar um exemplo de como ele se sentia. Ele é um Deus tão amoroso que a capacidade dele, para a nossa capacidade humana, é tão difícil a gente conseguir entender, porque ele é tão inteligente, né? Ele é um Deus tão perfeito,
que para se colocar na nossa situação, para que a gente possa entender os pensamentos de Deus, ele é capaz de deixar a soberania dele, para ele se comparar com a gente, para que de um jeito como ele ensinou em parábolas, para que a gente possa entender, né, Vivi? Na verdade, o que você quer dizer é que ele queria que... Como é que ele ia explicar para Oséias? Como ele é que se sentia? traído. Sim. Então, né, o tempo inteiro perdoando um povo que constantemente o traía com outros deuses. Construíam outros deuses, serviam outros deuses. Ia lá, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos vamos adorar o bezerro de ouro. Poxa, mas Deus, ele dava o maná, a terra, ele alimentou o povo. Depois, Deus libertou eles, abriu o mar para eles. Né? O tempo inteiro, o povo vendo um milagre. Deus venceu Golias. Então, na história, Deus mostrando que todo o tempo ele era fiel. Todo o tempo ele cumpria com o que falava. Que todo o tempo era clama a mim e responder-te ele. Quer dizer, é um Deus pronto. Né? Toda vez que o povo se submetia, toda vez que o povo se arrependia, ele ia lá e supria. E o que ele queria, na verdade, é que o profeta, ele queria falar assim, olha demonstrar, como eu me sinto. Né? Fala para a nação de Israel, olha como eu me sinto. Sim, porque assim que você se prostitui com outros deuses. Porque assim como nós também, como os humanos, né? Eu já, no meu testemunho de vida, já tive um relacionamento, eu já passei por uma traição. Eu acho assim que para você entender como a outra pessoa se sente, é só você se submetendo no lugar dela, né, Vivi? Sim. E é isso que Deus queria mostrar pra gente, porque todo mundo sabe que uma traição machuca, dói, fere, e é assim que Deus estava tentando demonstrar como ele se sentia com aquele povo. Porque por mais que ele prosperava aquele povo daquela época, por mais que ele fazia o possível para aquele povo na época, aquele povo voltava atrás. Idolatrava deuses e aquela época estava um momento terrível, um rei querendo, um matava o outro para passar a ser o sucessor do outro, estava uma bagunça, desde o início não era o propósito de Deus, né? Deus queria ele ser o centro daquele povo, né? Sim. E o povo quis um rei, ele deu um rei. E assim começou a luta pelo poder, né? Sim. Mas assim, vamos voltar na introdução ali, quando eu comentei, que eu falei sobre a... Gomer. Não, quando eu falei sobre a questão de você... Ai, meu Deus, fugiu da minha cabeça? Peraí, vai voltar. Quando nós falamos na introdução sobre religiosidade, tá? Então, o povo criavam ali uma religião, uma religiosidade. Não, nós servirmos ao Senhor Todo-Poderoso, mas nós queremos uma estátua para adorar, ou nós queremos, não queremos obedecer, porque Deus não ia fazer isso, não vou obedecer dessa forma, eu vou fazer desse jeito, do jeito que eu quero, e vou aparecer para todos, que é o que os sacerdotes faziam, na verdade, né? Diante do povo ali, aquela vestimenta, tudo os rituais, mas o coração estava longe de Deus. Era um coração prostituído, né? Deus não era o centro, não era o primeiro, né? Então, trazendo isso para os nossos dias hoje, como você deu um exemplo, você falou, você sabe qual é esse sentimento porque você passou por uma traição, né? De saber como Deus, claro que não na altura de Deus, mas assim, de certa forma do exemplo de Oséias, mas como dói. Sim. Quando você ama tanto alguém, você quer tanto estar com alguém, e aquela pessoa não está não está se doando por você na mesma intensidade. E é isso que Deus quer. Quis demonstrar, né? Exato. Mas aí a gente vai ver hoje assim, que muitas pessoas, elas vão para a igreja. Sim. Elas seguem um ritual religioso só. E o coração está bem longe de Deus. É corrompido. Sim. Um coração mau, cheio de idolatria, cheio de vaidades, cheio de si mesmo, que a própria Bíblia fala. Né? Então, isso é a prostituição, porque ele não está tendo aquele relacionamento, aquela relação de amor, de buscar o Senhor, de se encher. Não é isso? Sim. E o que também me chama a atenção nessa palavra, assim, que eu consigo ver como o amor de Deus pela gente, né? Como assim, é até difícil da gente imaginar, porque imagina você sendo traído, igual Oséias, o profeta. Imagina o profeta, todo o sonho de um pai e da mãe é que o filho case. Imagina quando ele chegou na casa dele e falou, o profeta, né?
chegou e falou, pai, eu vou me casar com uma prostituta. Imagina a decepção, porque ele era uma pessoa obediente a Deus. Ele sim tinha um coração voltado aos propósitos de Deus, né? Ele estava entendendo. Ele né, estava que entendendo. aquilo vinha da parte do De Senhor, né? sim. E fazer o povo entender que aquilo tinha relação com o que o povo fazia com Deus, e como Deus se sentia a respeito. Deve ter sido bem difícil para o profeta. Bem né? difícil, porque imagina, casou com a mulher construiu aquele amor pelaquela mulher, construiu uma casa, um lar para ela, Sim. e depois, em seguida, ela vai embora de novo, foge com os amantes dele. Imagina como ele se sentiu. Deus queria demonstrar isso. Muitas das vezes, Deus abençoa a gente. Deus quer dar o melhor pra gente. E quando Deus faz isso, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai lá fora, vê as coisas do mundo, começa começa a buscar coisas mundanas, se distrair. Né? Se encantar. Sim. É a palavra. Se encantar com as coisas do mundo e viver esse universo hoje da comparação que a internet traz. E a gente, infelizmente, vê essa comparação até no meio cristão. Sim. Né? Que é o que a gente está falando hoje, na verdade, aqui. Até muitas pessoas saíram da simplicidade do servir, do amar a Deus, de estar buscando ali lá no secreto, no seu quarto, a presença de Deus e buscando Ele como único e tal. E, de repente, elas estão tão distraídas agora, né? Com o mundo cristão, com o mundo gospel, né? De mostrar tanta perfeição, quando, na verdade, é só uma capa de religiosidade Sim. que aquela pessoa, infelizmente, está usando, né? Mas a Bíblia fala aqui em Oséias, se você quiser, você quer ler para nós? Lá no verso... Vamos ler primeiro Oséias 6, porque está mais em cima do... 6, verso 6, que está em cima do que a gente está falando agora. 6, verso 6. Sim. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Exatamente. Então, o que Deus quer é relacionamento. Quer que o quê? Quer que ele... que Deus, às vezes as pessoas sacrificam tanto, né? Ai, não posso fazer isso. Isso, não posso fazer isso. Né? E na verdade ele não tem misericórdia com o próximo. Ele não tem bondade com o próximo. Ele olha para o outro, ele olha com um olhar mau. Ele fala mal das pessoas. Ele tá na igreja ali só, ama fulano, mas ciclano, né? Mas na hora de fazer o sacrifício, ele vai lá no altar. Sim. Mas o coração dele é impuro. Sim. Então, no próprio livro de Oséias diz, então, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Sim. Conhecimento de Deus, né? Buscar, conhecer quem é esse Deus, esse Pai amoroso, esse Pai que não se tarda, né, para abençoar, né? E como você falou, que é pai, né? Que é papaizinho, Sim. que tá ali. Buscar-me-eis e me achareis, né? Todo tempo que você vai lá, se ajoelha, abre seu coração aflito, buscando conhecimento. Senhor, o que posso fazer? Como vou resolver essa situação? Senhor, vem diante dessa situação. E mais do que os holocaustos, né? Que as pessoas Sim. levavam ali no altar o sacrifício do cordeiro, colocavam lá tudo que eles produziam, uma parte para queimar no altar, mas com o coração impuro. Verdade. Né? Então, isso era prostituição. Era isso que Deus estava esgotado, né? E lá no verso 4, no verso 4 não, no capítulo 4, no verso 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ai, ai, quantas vezes a gente já não escutou aquele versículo? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é essa verdade? Jesus, fico pensando, né? Ele é não tem a verdade e a vida. Não tem outro Deus, não tem outra salvação. Ele já apontava aí, né, na época de Oséias também, trazendo para o mundo atual agora, né? Porque que pai amoroso é esse? Que você erra, você peca, você erra, e ele tá ali de braços abertos,
te convidando, te constrangendo, te chamando para voltar. Porque a Gomer, ela, né, deixava toda vez o marido, voltava, ia de novo. E olha o amor de Deus por a gente. A gente pode estar sendo uma Gomer da vida. Muitas das vezes Deus chamando a gente, constrangendo a gente, porque o amor de Deus é tão constrangedor que ele tem vergonha e fala, gente, mas como pode ele me amar tanto assim, né, Vivi? Assim como ela entrava na sua casa, voltava de novo com seus amantes, voltou até chegou a ser escrava, foi vendida, o que Deus falou para o profeta, vai lá e compra ela, o mesmo preço que Jesus me comprou, que te comprou. Porque olha a simbologia de Gomer, o amor dele já apontava né, a salvação, já apontava a Jesus vindo, resgate, né, porque um dia nós não éramos merecedor de nada e esse amor veio nos resgatar para hoje a gente poder estar aqui, falar desse amor de Jesus Cristo, impactar outras vidas, outras pessoas, né, Vivi? Como é maravilhoso e constrangedor esse amor. Esse amor nos constrange. E mesmo assim também gostaria de falar para vocês que estão afastados por algum momento que vocês estiverem tristes, por algum momento que vocês estiverem se sentindo indigno, se a igreja te machucou por te julgar, por você ter caído e não ter te ajudado a te reconciliar, te levantar, queria deixar isso hoje para vocês também. Volta para Jesus, tira essa religiosidade, desculpa, gente. E volta para Jesus, volta, porque muitos de nós também, como irmãos, nós não queremos olhar para os nossos irmãos que pecou e com misericórdia. Como Gomer pecou várias vezes e Deus constrangeu ela com o amor dele. Então, se você hoje está se sentindo afastado da presença do Senhor Jesus Cristo porque você cometeu algo que te envergonhou, que você não tem a força para você voltar, te convido hoje, volta que Jesus te ama, Ele te ama do jeito que você é, Ele já sabe onde você pecou. Por mais que muitas das vezes nós, como cristãos, não tenhamos sabedoria de lidar com as situações que muitos irmãos passam, por às vezes não ter aquele acompanhamento, por às vezes a gente está preocupado mais com os eventos da igreja do que com as pessoas. Então eu queria convidar vocês hoje, volta ao seu relacionamento com Jesus Cristo, porque Ele te ama, Ele te perdoa, e Ele quer te constranger com esse amor dEle. Então se vocês estão aí se sentindo assim, mas eu pequei, sou indigno, todos nós somos indignos, mas a diferença é que nós continuamos cada dia mais buscar a presença e a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Você levantou um ponto bem bacana, você que está nos assistindo, essa questão mesmo daqueles que são feridos dentro da igreja por atos de religiosidade, né? Às vezes uma forma de não saber tratar com o pecado daquele irmão, aquele momento difícil, as pessoas vêm com um jugo muito pesado, vêm com martelo, né? Você, então, já condena aquela pessoa. Né? E, então, isso que possa não ser um impedimento para você, porque seu relacionamento com Deus, Ele te chamou, Ele deu a vida dele por você, né? Volta a ter esse relacionamento de amor, né? Esse amor, né? É muito interessante isso que você levantou, porque infelizmente a gente vê, né, muitas igrejas assim não tratar com as pessoas, às vezes expõe a ferida daquele irmão, mexe profundamente e a pessoa começa a achar que ela não é digna de estar na igreja, né? Então, ninguém é digno. Sim. Nenhum de nós vivemos da misericórdia do Senhor, né? A graça dele, a gente não merecia, mas ele derramou sobre nós a graça, a misericórdia dele. O dia que ele morreu na cruz pelos meus pecados, ele foi lá e falou assim, ó, tá pago, né? Então, todos os dias, né, cabe a nós realmente pedir perdão, se arrepender. Às vezes, né, ninguém é perfeito. Você tá no trânsito, passou uma raiva, aquela hora... essa pessoa no banco, uma situação que você podia resolver tão facilmente, te inflama, vem lá a carne velha, vem lá, né? Então, todos os dias a gente tem que se arrepender, e isso está relacionado com o relacionamento, que é o que a gente está tentando hoje falar sobre isso aqui, né?
quando você busca o conhecimento da palavra, você começa a se relacionar, a conhecer um Deus que é amoroso, que é pai, que você vê lá atrás, ele fez o resgate de Gomer, né? A esposa do profeta. Por quê? Porque a representação do resgate, né? Ela era adúltera e pecadora, né? E assim, Jesus veio na cruz para resgatar essa igreja adúltera e pecadora, nos limpar, nos fazer mais limpos, mais alvos como a neve, lavar-nos com o sangue dele que é tão precioso. E através disso, né? Nos redimir dos nossos pecados para que a gente pudesse então a gente possa ter esse relacionamento de ir lá no quarto, de ajoelhar, de ter vida com Deus, de ter um coração voltado para as coisas do Senhor. E quando você sabe quem é o Senhor, para você conhece Ele de verdade pelo nome, né? O seu coração, você começa a ser transformado. E essa casca de religiosidade... Gente, eu volto a falar da religiosidade porque eu já tive uma fase minha. Eu era muito religiosa. Todo mundo passa essa fase, tipo né? assim, eu acho que Tudo é pecado, tudo é pecado. Ai, não faz isso. Assim, né? Eu acho que é uma fase. Pega na minha cara, sabe? Quando mamãe resolveu pegar o desenho do Shrek, fazer eles martelar e jogar no lixo, que não era de Deus. Deus, sabe, tudo é de Deus. Desenho, isso, aquilo. Quando, na verdade, que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, Sim. sabe? E esse nível de religiosidade, na verdade, não me deixou mais perto de Deus. Ele me deixou longe de Deus e das pessoas. Quando ele quer que a gente influencie o mundo, mostrando o amor dele, que a gente ganhe as pessoas pelo amor. Sim. Eu estava afastando as pessoas pelo meu julgamento. Sim. Né? Porque eu queria tanto ser santo, 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 e eu não estava exercendo o amor com relação ao próximo, né? Então, é amar mais, né? E como é que a gente vai amar mais o próximo? A Bíblia, você mesmo, o seu copo hoje, né? Que você mostrou, né? Eu sei. Para amar o seu vizinho. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Né? Uhum. É que o copo dela estava em inglês, estava tentando traduzir aqui. e é bem isso. Como é que a gente vai aprender a amar o próximo? Se primeiramente você não ama a si mesmo, né? E como você vai ter esse amor genuíno se você vive com um olhar religioso, julgando o próximo? Mas isso que é incrível, né? Que essa palavra é tão é tão profunda que tem profunda, muita coisa sim, pra falar sobre. Né? Na verdade, porque imagina, como você vai ama o seu próximo como ama a si mesmo? Você se ama tanto assim? Será que a gente se ama tanto assim? Não, porque se a gente se amar a gente mesmo, assim, a gente vai estar transbordado de amor, eu né? acho que é assim, ó. Ok, pode até acontecer assim, mas eu também penso assim, ó. Porque ele fala, para amar o próximo como a gente ama a si mesmo, porque a gente se ama de alguma forma. Você não vai causar dor em você mesmo. Você não quer causar dor em você mesmo. Você não quer machucar você mesmo. Né? Você não vai pisar no seu próprio pé. Ai, né? Doeu. Beliscar, morder. Não. Você se ama. Então, para eu não causar esse dano no próximo, ir lá pisar no pé do meu irmão. Né? Vai lá cutucar a ferida dele. Vai lá, enfia o dedo na ferida dele e vira. Né? Eu tenho que lembrar que eu tenho que tratar aquele irmão como eu trato a mim mesmo. Sim. Que eu tenho que olhar para aquele irmão como eu olho para mim. Né? Eu tô sofrendo. Falar, ai, Viviane, tá difícil, Viviane, tá sofrendo. Eu não vou, sabe, tentar me machucar. Eu vou ter mais cuidado comigo. E é assim que a palavra quer dizer, ó, ame o próximo como a ti mesmo. Porque faça com o próximo que você deseja para você, né? Que você deseja para você. Sim. Né? Então, é um olhar menos pesado, aquele olhar menos de julgamento, é um olhar de até de entender. Às vezes a gente não entende as atitudes. Eu já vi muita situação aqui nos Estados Unidos, a gente às vezes tem essa barreira cultural, vê alguns comportamentos, você fala assim, nossa, mas nossa, ainda mais aqui a gente está na região do meio sul dos Estados Unidos, e às vezes eu vejo alguns comportamentos de cultura que às vezes me choca. Né? Que é bem diferente culturalmente, diferente. Né? Mas aí quando eu fui estudar a história da região, isso é muito interessante. Eu gosto muito de história, então eu gosto muito de museus, eu gosto de ler muito sobre fatos que aconteceram, né? E quando eu fui conhecer a história daqui dessa região do meio sul dos Estados Unidos, né? Que foi uma região muito que sofreu muito com a escravidão e depois com o apartheid, né? Algumas coisas. Aí eu comecei a olhar alguns comportamentos com um olhar de
de misericórdia, compaixão, de né? misericórdia. Eu falava, não, mas aquela situação é assim, porque na história aconteceu tal coisa, Sim. né? Então, quando a gente quando Jesus fala assim, ó, busca a minha face, busca conhecimento, Sim. você conhecereis a verdade, ela te Te liberta. liberta. É que à medida que nós vamos buscar conhecimento do Senhor, vamos nos relacionar com Ele, vamos estar próximo dEle, Ele vai nos mostrar como é que Ele olha aquela pessoa. Entende? A diferença da religião. Nossa, prostituta. Nossa, aquela mulher não merece. Nossa, olha como ela anda, olha como ela se veste, olha como ela é isso. Mas aí, à medida que eu busco o Senhor, eu vou começar a enxergar aquela pessoa como o Senhor olha para ela. Nossa, mas ela é bonita. Ela tem tudo para ser resgatada. Ela merece uma oportunidade, sabe? Poxa, o que eu posso fazer por aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, né? Em vez de condenação, vamos de novo naquela parte dos holocaustos, né? Que tava, como é que falou ali? Deixa eu ler certinho. Eu não sei, tá aqui, ó. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Adianta eu ir lá, vou lá para a igreja fazer tudo bonitinho. Sacrificar. E não tenho misericórdia com o próximo. Não exerço compaixão com o próximo. Né? Então, tudo isso está relacionado. Como é que a gente se relaciona com Deus? À medida que a gente se relaciona... Não é verdade? Eu falo mais que você, né? Mas, ok. A gente tem que ir um pouquinho, né, gente? Que eu falo. É que a Leslie, ela geralmente me interrompe. Ela fala assim, então, gente... né, minha amiga? Ela tá lá atrás hoje, gente. E é isso, né? Esse relacionamento de amor, que é o que Deus quer de nós. E, como você disse, você lembrou muito bem. O Senhor te usou muito bem quando lembrou dos feridos que saíram da igreja, que confundem uma estrutura, um prédio, pessoas, né? E ficam distantes do Senhor, sofrendo. Do Senhor. Sofrendo. Gente que ama o Senhor, mas não consegue retornar para ter um envolvimento numa igreja, numa comunidade, porque ele está ferido. Ferido, sim. Né? E vocês, líder, também, né? Usem dessa misericórdia e compaixão, assim como Jesus nos ensinou, para ir lá resgatar aquelas almas. Muitas das vezes só precisa de você dar uma ligação, né? Ver que a pessoa não está indo também, né? Vai, pesquisa, né? Sim. Porque às vezes a pessoa também está tão ferida que ela não consegue ver solução. E por isso que Deus chamou os líderes, né? Sim. Eu posso falar como uma líder, tá? Se eu magoei alguém, se eu machuquei alguém, por favor, gente, me perdoe, viu? Acontece, né? Não, sem dúvida, né? Como eu falei, às vezes você tá num dia mal, não orou o suficiente, porque quando a gente tá na oração, a gente não deixa a carne tomar lugar. Mas se você orar direito, meu irmão, você deixar a carne tomar o lugar, você pode realmente ser usado ali com a sua língua, com o seu olhar, com a sua atitude, para machucar as pessoas, né? E o nosso programa de hoje é para trazer para vocês... trazer isso para vocês. Reflexão, essa reflexão, né? Exatamente, boa palavra. A reflexão, né, daquilo que Deus quer de nós. Ele quer relacionamento, certo? Então, relacionamento exige de nós mais comunhão com Deus, mais tempo com Deus. Perdão, relacionamento exige perdão, exige humilhação, existe a gente quebrar o orgulho, porque às vezes a gente está ferido, mas também está tão cheio de orgulho que não consegue, né, retornar à presença do Senhor, porque está tão cheio de orgulho. Então, tudo isso que o Senhor quer de nós hoje, coloque isso de lado, aí na sua casa, sabe? Pega aquela área que está te machucando, ajoelha, conversa com o Senhor, libera o perdão para quem te machucou, libera o perdão para as pessoas que você feriu e siga adiante. Né? Perdoe e siga adiante. Deixa o Senhor cuidar, deixa o Senhor curar, deixa o Senhor restaurar. Né? É essa a reflexão que a gente tem para hoje. Tem mais alguma coisa, Lori? Que não. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, gente, é isso. Nós nos vemos no próximo... ok. Obrigada aí, Leslie. Valeu. Gente, eu esqueci. Você que escutou até agora, não deixa de dar o seu like. Coloca o joinha lá, o gostei.
E outra coisa, compartilha. Sabe por quê? Porque o YouTube precisa desse algoritmo ver que essa palavra está sendo compartilhada para ele poder mostrar para mais pessoas, né? E a gente nunca sabe quem é que está precisando, né? Então, é isso aí. Dá o seu joinha, certo? Dá o joinha, curte, compartilha e é isso aí. E aí a gente se vê, nós nos vemos no próximo The Good Connection. Tchau!